Fala, meu querido, minha querida, beleza? Sobral na área pra gente falar hoje um tema bem espinhoso: controle de constitucionalidade. Vamos lá, vamos primeiro entender qual é a lógica dessa história aqui de controle. Queridão, deixa eu botar, peraí, vou botar nesse canto de cá. Qual é a norma que está no topo do sistema? A Constituição Federal, certo? E abaixo da Constituição Federal nós temos as leis, certo? E, peraí, ficou ruim isso aqui. Então, no topo a Constituição Federal, abaixo da Constituição Federal, as leis e depois os atos administrativos. Isso aqui forma uma pirâmide, certo? A chamada pirâmide do ordenamento jurídico. A lei deve obediência ao que está na Constituição e o ato administrativo deve obediência ao que está na lei. O que é basicamente o controle de constitucionalidade? É verificar a compatibilidade de atos normativos com a Constituição. Perceba que eu não estou falando de lei. Eu estou falando de verificar a compatibilidade de atos normativos com a Constituição. Porque se algum ato que não for a lei, mas tiver o fundamento direto da Constituição, vai ser também um controle de constitucionalidade. Por quê? Quando eu estou falando aqui, esse controle aqui, ó, número 1, é diferente do controle número 2. A lei deve obediência à Constituição. Por isso, eu exerço um controle de constitucionalidade. Por isso, eu exerço um controle de constitucionalidade. E o ato administrativo deve estar de acordo com a lei. Aqui eu exerço um controle de legalidade. Qual é o objetivo da nossa aula? Estudar isso aqui. A gente não vai estudar isso aqui. A gente vai estudar formas de verificar a compatibilidade de normas com a Constituição, beleza? Tá. Vamos dar um exemplo. Eu tenho lá na Constituição a vedação à pena de morte. Não é assim? Salvo em caso de guerra declarada. Concorda comigo? Beleza? Todo mundo conhece essa, né? Artigo 5º. Vem uma lei, estabelece pena de morte para quem comete o crime de pedofilia. Ok? Por mais que socialmente eu tenho certeza que essa lei seria aceitável, essa lei é constitucional ou inconstitucional? Essa lei é inconstitucional, porque ela está em desacordo com o que está previsto na Constituição. Logo, se eu estou falando que a lei é inconstitucional, é porque ela deve obediência à Constituição, certo? Certo. Se ela deve obediência à Constituição, é porque a lei está acima, no mesmo nível ou abaixo da Constituição? Abaixo da Constituição. Deu para entender o raciocínio? Porque se eu tenho que obedecer a alguma outra coisa, é porque eu estou abaixo. Então mostra que, hierarquicamente, a lei é inferior à Constituição. Por isso que existe o controle de constitucionalidade. Para verificar a compatibilidade dessas normas com o texto da Constituição. Então, por exemplo, essa norma aqui seria uma norma inconstitucional. Mas aí, Sobral, então, como é que a gente faz no dia a dia? Como é que se reconhece a inconstitucionalidade dessas normas? Esse é o motivo da aula de hoje. Estudar o controle de constitucionalidade. A compatibilidade de atos normativos direto com o texto da Constituição. A gente não vai analisar a compatibilidade de um decreto do Poder Executivo com uma lei. A gente pode até ver a compatibilidade do decreto com a Constituição. Aí é outra história. Agora, eu quero que você tenha sempre como referência que o meu paradigma é modelo. A minha referência é quem? A Constituição Federal. Eu vou fazer análise da compatibilidade de normas direto com o texto da Constituição Federal. E essa norma, que por excelência tem fundamento direto na Constituição, em regra é a lei. Vai ser sempre a lei? Não. Mais pra frente vamos ver aqui. Mas a regra é a lei. Deu para ter noção básica então do que é o controle de constitucionalidade? Ainda mais com o exemplo que eu apresentei para vocês aqui? Show de bola. Beleza. Aí agora vamos para a parte de fundamento. Deixa eu botar aqui. Primeiro, em relação aos pressupostos do controle de constitucionalidade. Pressupostos. Ou seja, o que fundamenta a existência do controle de constitucionalidade? Bom, em primeiro lugar, eu falei para você, o fato da Constituição estar abaixo do mesmo nível ou acima da lei? Acima. Como a Constituição está acima, é a chamada supremacia da Constituição. Supremacia da Constituição.
Como a Constituição é a norma máxima do sistema, então as demais normas devem obediência a ela. Por isso que existe o controle de constitucionalidade. Porque, gente, pensa comigo. Num sistema onde tivesse assim, ó. Vou botar outra aqui, ó. Vamos dizer que fosse assim, ó. Constituição, leis e vou botar aqui embaixo. Atos administrativos. Ou seja, Constituição e lei no mesmo nível. Eu teria controle de constitucionalidade aqui? Não. Porque o que acontece? Nesse sistema em que a Constituição... Aí vamos lá, você vai falar assim, pô, mas Sobral, por que a Constituição de fato está acima, né? E por que a Constituição não está no mesmo nível? Só porque alguém falou que é a Constituição? Ah, então eu vou chamar essa lei aqui de Constituição, então ela vai estar em cima. Não, existe um fundamento técnico para isso. Por quê? Quanto ao processo de alteração de uma Constituição ou alteração de uma lei. Vamos lá. Alteração da CF, da Constituição Federal, e alteração de uma lei. Aqui você precisa ter noção do Poder Legislativo Federal, que é o Congresso Nacional, que é formado por quantas casas? 2. Quais são as 2 casas? Câmara dos Deputados e Senado Federal, certo? Beleza, show de bola. Então, tanto a alteração de uma lei ou a alteração da Constituição passa pelo Congresso Nacional, ok? Como é que eu altero uma lei ordinária, por exemplo? Lei ordinária. Então, eu tenho voto da maioria simples na Câmara dos Deputados. Depois eu tenho o voto da maioria simples no Senado Federal, mais sanção do presidente. Ok? Então, maioria simples. Lembrando, gente, maioria 2 presentes. Estou numa sessão lá na Câmara. Tem 300 deputados. Quantos tem que votar a favor? 151. Estou numa sessão no Senado. Tem 50 senadores. Quantos tem que votar a favor? 26. Maioria simples. Maioria 2 presentes. Vota uma vez em um, vota uma vez no outro. Maioria simples. Pum, manda o presidente e ele sanciona. Ok? Assim eu altero uma lei. Como é que você altera o texto da Constituição? Você tem que ter voto de 3/5 na Câmara dos Deputados e voto de 3/5 no Senado Federal em 2 turnos. Olha que loucura. Vamos lá, questão matemática. 3/5 é maior que maioria simples, né? 3/5 é maior que metade. Ah, tá, você não sabe a conta? Faça a conta para você aqui agora. Vamos lá. Se você pegar Senado Federal, tem 81 senadores, né? Se eu botar 50 presentes na sessão, 50 senadores, então 26, que é metade mais um. Se eu botar 60 senadores, 31, que é metade mais um. Tá me acompanhando? Tá. E se eu pegar 3/5 do Senado? Eu vou fazer a divisão para você aqui agora. 3/5 do Senado, peraí, 81, oxe, 81 por 5 vezes 3. Vai dar 48,6, o que vai dar 49, né? A gente precisa arredondar esse número. Vai dar 49 senadores. Então você percebe que o que é o chamado quórum qualificado. É mais difícil alterar o texto da Constituição do que alterar uma lei. Nunca vai dar necessidade de 49 votarem para poder aprovar uma lei. E mais, se tem que votar pelo menos 49 aqui, basta votar uma vez? Não. Você vota em 2 turnos. É tipo assim, ó. Votou? Agora pensa direitinho se você quer alterar a Constituição. Vota de novo. Logo, a proposta de alteração da Constituição ela é mais dificultosa do que a alteração de uma lei. Por isso a Constituição está acima. Então, como é mais difícil alterar a Constituição, ela fica acima. Entendeu? E como é que é o nome dessa diferenciação de votação entre uma lei e a Constituição? Que tipo de classificação a gente dá para a Constituição nesse caso? É a chamada Constituição rígida. A chamada rigidez constitucional. Anota aí o que é rigidez constitucional. Quando o processo de alteração da Constituição, anota aí, vai. Rigidez constitucional. Quando o processo de alteração da Constituição for mais difícil, quando o processo de alteração da Constituição for mais difícil do que alterar uma lei. Quando o processo de alteração da Constituição for mais difícil do que alterar uma lei. Por isso que a nossa Constituição é rígida. Isso cai nessa prova também, na parte de conceito de Constituição. Beleza? Ok. Então, a Constituição está no topo e ela está no topo porque ela é rígida. Tá, e para que existe também o controle de constitucionalidade, gente? Vamos lá.
A nossa Constituição é de quando? 1988, já passou de 30 anos. Falar, pô, tá velha, não tá nova. A norte-americana tem mais de 200 anos. Constituição não é um negócio que você ficar fazendo toda hora. Beleza? Constituição é a regra básica de ordenamento social. As leis é que a gente vai alterando ao longo do tempo. E aí pensa comigo, será que o legislador, o Congresso Nacional, ele pode, por meio de lei, acabar desrespeitando direitos fundamentais? O que você acha, sim ou não? Eu nem acho, eu tenho certeza. Se você deixar na mão do legislador, ele, agindo muitas vezes por interesse próprio e não no interesse da coletividade, acaba por desrespeitar direitos fundamentais. Nesse sentido, gente, peraí, só um minutinho, vai na minha voz. O que a gente precisa ter em mente para fim de preocupação? Que não tem como você deixar na mão do legislador o tempo inteiro a responsabilidade dele respeitar os direitos fundamentais por meio de lei. A gente precisa que esses direitos fundamentais estejam previstos no texto da Constituição e que eles não possam ser feridos por uma atuação do legislador. Exemplo, essa lei aí, estabelecendo pena de morte para o crime de pedofilia, ela está violando o direito fundamental à vida. Por quê? Porque na Constituição Federal só se admite pena de morte no caso de guerra declarada. Por mais, como eu digo, que socialmente falando, todo mundo gostaria de ter pena de morte para pedófilo, não é esse o entendimento que está previsto na nossa Constituição Federal. Beleza? Ok? Então, mais um motivo. É importante ter o controle de constitucionalidade para a preservação de direitos fundamentais. Quais direitos fundamentais? Aqueles que você aprendeu que estão lá no texto da Constituição. Por exemplo, no artigo 5º tem um monte. Não tem lá vida, liberdade, igualdade, propriedade, segurança, não tem? Se o legislador editar alguma norma, você já viu alguma vez na televisão? Falar, determinada lei foi inconstitucional. Por que muitas vezes é inconstitucional? Porque essa lei viola direitos fundamentais, ok? Beleza, então olha só. Os 3 pressupostos para existir controle de constitucionalidade. Primeiro que a Constituição está acima das demais normas. A Constituição tem supremacia. E por que ela tem supremacia? Por causa da rigidez constitucional. E o que é a rigidez constitucional? É que o processo de alteração da Constituição é mais dificultoso do que alterar uma lei. Tá aqui, mostrei para vocês. E, acima de tudo, para que existe esse controle de constitucionalidade? Tem por escopo também preservar direitos fundamentais previstos no texto da Constituição. Exemplos que estão no artigo 5º. Show? Beleza, vamos lá. Vamos falar agora sobre o conceito. Conceito de controle de constitucionalidade. Conceito, gente, nada mais é do que verificar a adequação de lei ou algum ato normativo do poder público, de lei ou ato normativo com a Constituição Federal, vírgula, com a análise de requisitos formais e requisitos materiais. Ih, Sobral, o que é isso? Calma que eu vou abrir um tópico só falar sobre isso. Verificar a adequação de lei ou ato normativo com a Constituição. Por isso que é controle de constitucionalidade. Se você está analisando se um ato administrativo está compatível com a lei, isso não é controle de constitucionalidade, isso é controle de legalidade. É o objetivo dessa aula? Não, ok? Beleza. Tá, aí vamos falar agora sobre essa questão dessa compatibilidade material ou compatibilidade formal. Então, o que seriam agora? 3 requisitos materiais. Nessa análise, é uma análise de compatibilidade de conteúdo. É uma análise de compatibilidade de conteúdo. Exemplo, pena de morte. Conteúdo da Constituição, cabe pena de morte? Não. Única exceção, guerra declarada. Só não cabe nessa hipótese. Se vem uma lei e diz que cabe pena de morte para pedofilia, logo o conteúdo da lei é incompatível com a Constituição.
Logo, você tem uma inconstitucionalidade material. Entendeu? Show de bola? Vamos lá. Agora eu tenho os chamados requisitos formais. Nos requisitos formais, é um problema de forma, um problema no procedimento. Pode ser um problema de forma no aspecto subjetivo. Pode ser um problema de forma no aspecto objetivo. Ou um problema de forma no aspecto orgânico. Queridos, estejam com o texto da Constituição Federal aí, estejam com o seu Vademecum aberto, ou então aberto no site do Planalto para você acompanhando, da Constituição Federal, para você acompanhando o que eu vou falar agora. O que é um problema de inconstitucionalidade formal no aspecto subjetivo? Quando houver um vício de iniciativa no processo legislativo. Quando houver, subjetivo, quando houver um vício de iniciativa no processo legislativo. Faça o seguinte, abra aí por favor agora, na sua Constituição, vá ao artigo 61 da Constituição Federal. Artigo 61. Agora não lembro se é parágrafo 1º ou parágrafo 2º, eu vou te falar agora. Que vai tratar das matérias de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Vamos lá, Ctrl F. Parágrafo 1º, 61 parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que, logo inciso 1, fixe ou modifique os efetivos das Forças Armadas. Digamos que eu tenho um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados, de iniciativa de um deputado federal, modificando o efetivo das Forças Armadas. Esse projeto de lei é inconstitucional sob aspecto formal subjetivo. Por quê? Tem um vício de iniciativa. Só poderia ser chefe do Poder Executivo e acabou sendo por outra autoridade. Beleza? Tá, mas Sobral, só o chefe do Poder Executivo tem iniciativa privativa? Não, vou te dar outro exemplo. Aqui, ó. Vai no artigo 93. 93 da Constituição. 93. Tá aqui, ó. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura. Aí digamos que um senador apresente um projeto de lei complementar versando sobre o Estatuto da Magistratura. Eu também vou ter um vício de iniciativa. Então, ou seja, se eu tenho um problema no início do processo legislativo, violando a iniciativa privativa de alguém, eu tenho uma incompatibilidade, uma inconstitucionalidade formal no aspecto subjetivo, sujeito. Dois exemplos, 61, parágrafo 1º, matérias de iniciativa privativa do Presidente da República. Segundo exemplo, artigo 93, iniciativa privativa do STF para o Estatuto da Magistratura. Repito, vamos embora. Vou falando e vai anotando, vamos embora. Incompatibilidade material é coisa fácil, é incompatibilidade do conteúdo. Aqui diz que não cabe pena de morte, salvo guerra declarada. Foi lá, você meteu a lei falando que cabe pena de morte para pedofilia. Conteúdo incompatível, ponto. Outra coisa, o conteúdo da lei é lindo, cara, a sociedade adora a lei, só tem um problema. Quem apresentou o projeto de lei violou uma iniciativa privativa. Quem tem iniciativa privativa aqui que eu falei para você, por exemplo, 61, parágrafo 1º, as matérias de iniciativa privativa do Presidente da República. Até já aproveitando, gente, quantos aqui normalmente querem prova? Normalmente esse exemplo que cita, da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, beleza? Ou então, por exemplo, no artigo 93, iniciativa privativa do STF para versar sobre o Estatuto da Magistratura. Show de bola? Foi? Ok. Tá. Aí eu tenho também, no aspecto formal objetivo, é quando eu tiver vício nas demais fases do processo legislativo. Vício nas demais fases do processo legislativo. Então, o subjetivo é só quanto ao início. Se tiver qualquer outro problema depois do início, aí chama de objetivo. Te dou exemplo. Lei ordinária, você falou para mim aqui, é aprovada por maioria simples. Eu já falei para você em várias aulas que lei complementar é aprovada por maioria absoluta. Absoluta é a maioria da casa, simples é a maioria dos presentes. Então a maioria absoluta ela é maior do que a maioria simples. Ok, beleza. Aí você aprova um projeto de lei complementar. Exemplo, de iniciativa privativa do STF sobre o Estatuto da Magistratura. Então o STF vai lá, apresenta um projeto de lei complementar para falar sobre o Estatuto da Magistratura. Observou a iniciativa? Observou. Aspecto subjetivo ok? Ok, coisa linda. Só que é lei complementar. Lei complementar é maioria o quê? Absoluta. Aí passa na Câmara e no Senado por maioria simples.
Ou seja, não observou o quórum necessário para a lei complementar. Foi depois da fase de iniciativa. Inconstitucionalidade formal sob aspecto objetivo. Deu para entender aqui? Então, o exemplo aqui no objetivo é quando o vício está nas demais fases do processo legislativo. Show de bola? Tá. Sobral, e o orgânico? O orgânico é o seguinte, é quando entidade federativa, legisla fora de sua competência. É quando a entidade federativa legisla fora de sua competência. Exemplo clássico aqui. Legislar sobre trânsito e transporte. Competência de quem, gente? União. Vem o município e edita uma lei sobre trânsito e transporte. Inconstitucionalidade formal no aspecto orgânico. Repito. Competência para legislar sobre trânsito e transporte. De quem? União. Vem o município ou o estado, não interessa. Edita uma lei sobre trânsito e transporte. Violou o pacto federativo. Legislou fora de sua competência. Inconstitucionalidade formal sob aspecto orgânico. Beleza? Tá, então já te botei a estrutura aqui da hierarquia constitucional, já te expliquei a diferença entre controle de constitucionalidade e controle de legalidade, já te mostrei a questão da rigidez constitucional, porque alterar a Constituição é mais difícil que alterar uma lei, já te falei sobre os pressupostos do controle, supremacia da Constituição, a Constituição está no topo, e por que ela está no topo? Porque ela é rígida, porque é mais difícil alterar a Constituição, e tem por objetivo preservar os direitos fundamentais. Conceito de controle é verificar a adequação de uma lei ou um ato normativo com a Constituição e não análise com a lei. Análise com a lei, controle de legalidade é outra coisa. E essa análise vai ter requisitos tanto formais e materiais. O que seria essa análise material? Compatibilidade do conteúdo, se o conteúdo está de acordo com a Constituição. O que seria análise formal? Subjetivo, se tem vício de iniciativa no processo legislativo. Por exemplo, matéria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, artigo 61, parágrafo 1º. Ou a iniciativa privativa da STF para falar sobre o Estatuto da Magistratura, artigo 93. Objetivo, vício nas demais fases do processo legislativo. E orgânico, entidade federativa legisla fora de sua competência. É o caso de Estado e município legislando sobre trânsito e transporte, que é competência da União, beleza? Então, deixa eu ver se dá cabe aqui. Não, vai ficar embolado. Vou apagar esse quadro pra gente dar seguimento. Vamos lá. Bom, eu quero agora falar para você sobre o que seria formas de controle, né? Já que a gente falou que o controle é analisar a compatibilidade de uma determinada norma com a Constituição Federal, como esse controle pode ser feito? Então, aqui vai ser o tópico 4 agora, não é isso? 4. Eu vou falar do controle, que pode ser preventivo, ou pode ser repressivo. Preventivo ou repressivo. O que seria um controle preventivo? Seria um controle antes da norma ingressar no ordenamento jurídico. E o que seria um controle repressivo? Após a norma ingressar no
ordenamento jurídico. Esse quadro aqui eu vou ter que destrinchar ele bastante mais para frente, mas por enquanto eu quero só dar um exemplo sem entender. Se uma lei está na fase do processo legislativo, então ela ainda não é uma lei, ela é um projeto de lei. Tem como exercer o controle de constitucionalidade sobre projeto de lei? Tem. Nesse caso aqui, é um controle sobre projeto de lei. Projeto de lei já é lei, gente? Não. Já tem eficácia jurídica? Não. Projeto de lei. Está tramitando no Congresso Nacional ainda. Sobral, e quando, por exemplo, seria possível isso? Com certeza já ouviu na televisão, mas talvez não tenha dado atenção. A CCJ na Câmara e no Senado. Comissão de Constituição e Justiça. Por sinal, uma das comissões mais desejadas pelos políticos, né? Porque versa exatamente sobre o quê? Um dos temas é fazer a análise da compatibilidade do projeto de lei com o texto da Constituição. Então, quando você arquiva um projeto de lei na CCJ, você pode arquivar por entender que ele é o quê? Inconstitucional. Então, uma das formas de se realizar o controle de forma preventiva está ligada à ideia do legislativo na CCJ derrubar aquele projeto de lei porque ele entende que ele é inconstitucional. Beleza? Então, exemplo. CCJ na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Por quê? Porque eu estou na fase do projeto de lei. Pô, Sobral, mas eu estou aqui coçando aqui do outro lado da Câmara para você falar sobre o veto do chefe do Poder Executivo. Eu vou falar dele mais na frente. Mas, de fato, o presidente da República também pode vetar um projeto de lei por dois motivos. Por interesse público ou por entender que ele é inconstitucional. Então, também tem essa possibilidade, beleza? Mas, por enquanto, só para você entender o que é o controle preventivo, que é aquele realizado antes da norma entrar no ordenamento jurídico, enquanto ainda é um projeto de lei. Tá. E o controle repressivo? Após a norma ingressar no ordenamento jurídico. Abre aí sua Constituição, vai lá no artigo 102, inciso 1, a linha A. Inciso 1 diz que compete ao STF, principalmente, a guarda da Constituição e processar e julgar, blá blá blá, coisa assim. Aí tem a linha A. A ação direta de inconstitucionalidade contra a lei ou ato normativo estadual e federal e a ação declaratória de constitucionalidade contra a lei ou ato normativo federal. Tá alguma coisa mais ou menos assim, né? Ou seja, a famosa ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Exemplo, você tem lá a lei estabelecendo pena de morte para o crime de pedofilia. Como é que a gente faz para banir essa norma do ordenamento jurídico? Mete uma ADI nela. O que é uma ADI? Ação direta de inconstitucionalidade, que tem por objetivo extirpar a norma do ordenamento jurídico. Como a lei aqui já existe, logo a ADI é um controle preventivo ou repressivo? Repressivo. É o objetivo de retirar a norma do ordenamento jurídico, beleza? Então, aqui é sobre norma vigente. Exemplo, ação direta de inconstitucionalidade no STF. Lembrando que a ADI, de fato, só tem no STF. Então, deu para entender que controle preventivo ou repressivo, gente? Se está tramitando o projeto de lei, controle preventivo. Se já virou norma, vira controle repressivo. Aí depois a gente vai ver quem faz controle preventivo, legislativo, executivo, judiciário. Quem faz controle repressivo, legislativo, executivo, judiciário. A gente vai analisar isso aqui, beleza? Ok, aí agora vamos para a parte que pega mais um pouquinho, que é a história do chamado controle difuso e concentrado e controle incidental e abstrato. Então vamos lá. 5. Controle difuso e controle concentrado. O que é o controle difuso? É aquele realizado por todos os magistrados. Interessa se é juiz, desembargador, ministro do STF, esse qualquer magistrado, difuso, espalhado. Qualquer magistrado faz. Já o concentrado é aquele realizado por um tribunal específico. Que no caso da Constituição Federal é o STF e que no caso da Constituição Estadual mais à frente a gente vai ver o Tribunal de Justiça. Por enquanto vamos analisar só a questão do STF, tá? Então, o que você já vê aqui, eu sei que o negócio ainda está nebuloso, a gente vai clarear isso. Diferença de controle difuso e concentrado. Já sei.
Vou desenhar a estrutura do judiciário para você aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho juiz de direito. Vou botar mais aqui pro canto. Eu tenho juiz de direito. Acima do juiz de direito, eu tenho o Tribunal de Justiça. Aí acima do Tribunal de Justiça eu tenho o STJ e eu tenho o STF, certo? Num determinado processo, é possível que haja recurso daqui para cá, depois do TJ para cá e depois do STJ para cá, ou do TJ direto para o STF, tá? Aqui sempre sobe do juiz para o tribunal. Daqui é que pode vir para o STJ para depois chegar ao STF, ou então do TJ ir direto ao STF, beleza? Todos os magistrados aqui fazem controle difuso. Agora, quando eu falo do controle feito só pelo STF, aí é o controle o quê? Concentrado. E aí, vamos lá. O que eu quero que você tenha em mente aqui? Quando eu estou falando de controle difuso, é exatamente esse que eu marquei em vermelho. Pode fazer o controle aqui, pode fazer aqui, pode fazer aqui e pode fazer aqui. O STF também faz controle difuso, tá? Porque é feito por todos. Já o controle concentrado, ó, é aquele que é realizado só aqui. Então perceba que o STF é o tribunal que realiza tanto controle difuso quanto concentrado. Sobral, ainda não estou entendendo, eu sei. Por enquanto eu quero só o conceito. Quero que você entenda que difuso, espalhado, toda a estrutura do Poder Judiciário pode fazer, e concentrado está num tribunal específico, beleza? Tranquilo. Vamos falar agora sobre o controle incidental, sobre o controle incidental e sobre o controle abstrato. Controle incidental e controle abstrato. O controle incidental é aquele realizado dentro de um processo específico. No caso, a questão da inconstitucionalidade é o fundamento do pedido. Eu vou te dar exemplo, você vai entender. É o fundamento do pedido. Já no controle abstrato, o objeto da ação judicial, já no controle abstrato, o objeto da ação judicial é a própria norma. Norma impugnada. Ou seja, aqui a inconstitucionalidade é o pedido da ação. Aqui, a inconstitucionalidade é o pedido da ação. Pô, Sobral, tá muito nebuloso, eu sei. Vamos lá. Queridão, preste atenção. Vamos promulgar a lei 14.000 de 2020, que estabelece pena de morte para o crime de pedofilia. Vamos lá. Quando eu publico essa lei é válida? É. Produz efeitos? Produz. Mas ela não é inconstitucional? É. Mas enquanto ninguém declarar que ela é inconstitucional, ela produz efeitos? Produz efeitos. Que isso, Sobral? A lei é flagrantemente inconstitucional, concordo. Mas enquanto alguém não declarar essa lei inconstitucional, essa lei vai produzir efeitos. Aí vamos lá. Qual seria a primeira maneira de você afastar essa norma do ordenamento jurídico? Entrar com controle concentrado lá no STF, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. Você vai lá, mete uma ADI no STF. Fala, STF,
tem que declarar essa lei inconstitucional, senão vai ter nego indo para cadeira elétrica no Brasil. E no Brasil a gente não aceita pena de morte. O que o STF faz? Ele vai julgar a lei inconstitucional e afasta a norma do ordenamento jurídico. Beleza? Mas preste atenção, se no meio do caminho, antes do STF julgar a lei inconstitucional, um juiz de primeira instância condenar alguém à pena de morte e mandar matar, tá certo? Tá certo. Porque a lei presume válida, presume constitucional. Mas aí imagina o seguinte, esse juiz de primeira instância entende que a lei é inconstitucional. Ele fala, porra, você tá louco, como é que eu vou mandar alguém para cadeira elétrica? Não existe, era medieval. Se só existisse o controle concentrado, ele teria que ficar esperando o STF decidir. Porque no controle concentrado é um tribunal específico, certo? Por isso que no Brasil nós adotamos também o controle difuso, que é aquele realizado por todos os tribunais. Por todos os juízes, na verdade. Então, o juiz de primeira instância também pode reconhecer a questão da inconstitucionalidade. A questão é a forma como ele faz isso. Aí vamos lá, gente. Vou botar aqui, ó, embaixo para você. Eu tenho aqui condenados a morte, pena de morte. Essas três pessoas aqui, ó. O verdinho. Eu tenho o azul. E eu tenho o vermelho. Beleza? Se alguém provocar o STF numa ação direta de inconstitucionalidade e o STF reconhecer que essa norma é inconstitucional, ele afasta a norma do ordenamento jurídico. Ninguém aqui vai para a cadeira elétrica, ok? Mas o verdinho está vendo que até agora ninguém provocou o STF para poder dizer que a lei é inconstitucional. Porque quem é que pode provocar o STF? O pessoal que está previsto no artigo 103 da Constituição Federal. Depois dá uma olhada lá. Os legitimados para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. É qualquer pessoa que pode provocar o STF? Só a galera do artigo 103 da Constituição Federal. Só esse pessoal. O cidadão comum pode provocar o STF para isso? Não pode. Aí o cidadão comum fala assim, pô, meu irmão, então até alguém provocar o STF eu vou morrer. E aí não adianta mais, né? Porque não tem como me ressuscitar. O cidadão comum, se ele entrar com a ação, ele entra com a ação no STF ou no juiz de direito? Aqui no juiz de direito. Pedindo para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da pena de morte. Ou lá na própria sentença, né, que foi sentenciado, que ele pede que reconheça a inconstitucionalidade da pena de morte. O Ministério Público quer mandar condenar o cidadão à morte. Mas o cara quer falar, não, eu não quero ser morto porque ser morto é inconstitucional. Porque eu não posso ser morto pelo crime de pedofilia. Aí digamos que o vermelhinho, no processo dele, ele pede ao juiz assim, excelência, tudo bem, eu vou ser preso, vou pegar não sei quantos anos de prisão, só que morte não dá. Por que morte não dá? Porque morte é inconstitucional. Como morte é inconstitucional, eu quero que afaste a pena de morte. Olha, fundamento, morte é inconstitucional, pedido, afasta a pena de morte. Repito, fundamento, anota teu caderno, a morte é inconstitucional, pedido, afasta a pena de morte, ok? Mais uma vez, fundamento, a morte é inconstitucional, pedido, afasta a pena de morte. Aí o vermelhinho faz isso no processo dele. Usa como fundamento que a morte é inconstitucional e faz um pedido para afastar a pena de morte, ok? O juiz de direito, na hora de sentenciar, vamos lá, a lei existe, a lei é válida. O juiz de direito, na hora de sentenciar, fala assim, porra, é verdade. Eu tava doido pra matar esse filho da puta aqui, mas enfim, desgraçado. Mas, como infelizmente a nossa Constituição só admite pena de morte no caso de guerra declarada, essa lei é inconstitucional. Se essa lei é inconstitucional, então tem que reconhecer a inconstitucionalidade. Reconheço a inconstitucionalidade, fundamento, e mando afastar a pena de morte. Julgo. Entendeu agora? Aí o vermelhinho, ufa, caraca, mas vai passar lá não sei quantos anos na prisão. O verde e o azul não discutiram essa questão no processo deles. A decisão no processo do vermelho, na sentença do vermelho, na qual o juiz de direito aqui, sei lá, do Rio de Janeiro, reconheceu a inconstitucionalidade da pena de morte, vale para o azul e vale para o verde? Porque isso é um controle o quê? Difuso. E no controle difuso, a gente vai dizer, em regra, que a decisão produz efeitos inter partes. O que significa dizer que a decisão produz efeitos inter partes?
apenas entre as partes do processo. Repito, inter partes apenas entre as partes do processo. Já no controle concentrado, você quer derrubar a própria norma, não é assim? Você entraria com uma ADI contra a Lei 14.000 de 2020, concorda comigo? Beleza? Nesse caso, se o STF derrubar a norma, a decisão tem efeitos erga omnes. A decisão tem efeito erga omnes. Pô, Sobral, que frescura esse negócio de juridiquês, mas cai na prova, filho. Por isso que eu falo, eu acho uma babaquice isso também. O que é erga omnes? Para todos. Inter partes, só as partes do processo. Erga omnes para todos. Por quê? Porque aqui você derruba a própria norma, entendeu? Então, conclusão. No Brasil nós temos tanto o controle difuso quanto o controle concentrado. Por que é bom ter o difuso? Porque enquanto ninguém provocar o STF para derrubar a própria norma, porque o cidadão comum não pode provocar o STF, mas o que ele pode? Ele pode provocar o juiz de direito lá, para que o juiz de direito se manifeste sobre aquela bodega, meu irmão, senão o cara vai morrer. Entendeu? Só que a diferença são os efeitos da decisão. O vermelho provocou o juiz de direito, tendo como fundamento que a morte era inconstitucional e pedido afastar a pena de morte. O que o juiz decidiu? O juiz decidiu pelo afastamento da pena de morte. Foi isso que ele falou. E usou como fundamento a questão da inconstitucionalidade. Mas o que ele julgou foi afaste-se a pena de morte. Ok? Se o azul e o verde não discutirem isso no processo deles, vão morrer. Quando que poderia salvar o azul e o verde? Se o STF, numa ADI, em controle concentrado, derrubasse a norma. Porque se o STF em ADI derrubar a norma, aí tem efeito o quê? Erga omnes. Então, de novo, controle difuso, o efeito é o quê? Inter partes, entre as partes do processo. Controle concentrado, erga omnes. Para você que está me assistindo aí e está pensando em abstrativização do controle difuso, deixa mais para frente isso. Tá? Alguém já está quicando na cadeira. É o cara que quer falar, eu sei essa, Sobral, tá? Calma, jovem, fica tranquilo, isso é lá na frente. Primeira regra, difuso, efeito, interpartes. Concentrado, efeitos, erga omnes. Beleza? Ok? Tranquilo. Tá. Agora, vamos lá falar sobre a diferença do controle incidental e do controle abstrato. Querido, vamos entender como é que é o conteúdo de uma decisão judicial. Ou a estrutura da sentença ou acórdão. Estrutura da sentença ou do acórdão. Qual é a diferença? Sentença é do juiz. Acórdão é dos tribunais. Ok? Sentença é do juiz. Acórdão é dos tribunais. Você tem um relatório. Você tem a fundamentação. E você tem o dispositivo. Relatório, fundamentação e dispositivo. O que é o relatório? Relatório nada mais é do que o resumo do processo. Isso aqui é para provar que o juiz leu o processo. Ele fala, segundo o autor na petição inicial, com fundamento tal, pede isso e isso. O réu, na sua defesa, páginas tais, alega isso e isso. Foram produzidas as provas tais. Foi ouvido o Ministério Público. Por todo exposto, passa a decidir. É o resumo. Relatório nada mais é do que o resumo, tá? Fundamentação. Aí o próprio nome está dizendo. São as razões de decidir. O que leva o juiz a decidir de uma forma ou de outra forma. E o que é o dispositivo? É a decisão. Se o juiz julga procedente ou improcedente, por exemplo. Se ele julga a favor ou contra o que você está pedindo. Deu para entender a lógica da decisão? Ok. Tenta agora encaixar uma coisa com a outra. Controle incidental é aquele realizado dentro de um processo específico, mas a inconstitucionalidade é o fundamento do pedido. Lembra? Aqui, ó. Fundamento, a morte é inconstitucional. Pedido, afastar a pena de morte. Aí vamos lá. O juiz, vou botar em vermelho. Fundamento, razões de decidir. Entendo que a pena de morte, nesse caso, é inconstitucional. Entendo que a pena de morte, nesse caso, é inconstitucional. Decisão. Determino
que não se aplique a pena de morte. Perceba, tá na decisão do juiz que a lei é inconstitucional? Tá no fundamento. Na decisão, ele determinou que não se aplica a pena de morte para o vermelho. Por isso é que só vale para o vermelho. Por isso é que isso aqui tem efeito o quê? Interparte. Agora, na fundamentação, quando eu estou no concentrado, o tribunal vai começar a mesma coisa. Entendo que a pena de morte, nesse caso, é inconstitucional. Pelo exposto, declaro inconstitucional a lei 14.000 de 2020. Declaro inconstitucional a lei 14.020. Se o STF declarou inconstitucional, filho, pensa comigo. Declarou inconstitucional para uma pessoa só ou para todo mundo? Para todo mundo. Por isso é que, em regra, não é sempre. O controle difuso, ele também é incidental. E o controle concentrado, ele também é abstrato. Traduzindo, uma ação direta de inconstitucionalidade. Vamos lá, devagarinho, vai anotando teu caderno. Uma ação direta de inconstitucionalidade. Por que ela é concentrada e abstrata? Ela é concentrada porque ela é decidida por um tribunal específico. E ela é abstrata porque eu estou impugnando a própria norma. Vou repetir. Por que que na ADI você tem um instrumento de controle concentrado e abstrato? Concentrado porque é decidido por um tribunal específico. Concentrado porque é decidido por um tribunal específico. Qual tribunal específico é esse? STF. E abstrato porque eu estou impugnando a própria norma. Abstrato porque eu estou impugnando a própria norma. E eu quero que o STF diga que ela é inconstitucional. Para afastar de todos com o efeito o quê? Erga omnes, ok? Já no controle, exatamente, difuso e incidental, é num caso concreto específico. Numa ação judicial de qualquer pessoa. Por que é difuso? Porque esse controle pode ser realizado por todos os magistrados, inclusive pelo próprio STF. E por que ele é incidental? Ó, incidental, gente, vem de incidente. Você tem aqui, ó, um determinado, vou botar aqui, ó, fluxo processual, tá? Vou botar aqui, então, vou fazer o seguinte, vou botar da mesma cor, para ficar mais fácil de enxergar. Ó, pronto, outra caneta azul aqui. Ó como é o controle incidental. Você tem aqui o processo. O processo é o azul, beleza? O processo está correndo aqui bonitão. No meio do caminho aqui, ó, surge uma questão. Surge uma questão incidental aqui, ó, ao processo. E com essa questão incidental, se a lei é constitucional ou inconstitucional. Vai influenciar diretamente no meu julgamento se a lei é constitucional ou inconstitucional? Sim, porque se a lei for constitucional, eu vou aplicar a lei. Se a lei for inconstitucional, eu não vou aplicar a lei. Mas nesse processo aqui de qualquer cidadão, começa no juiz de direito, você não pede para declarar a lei inconstitucional. Se você fizer isso, está errado. Por quê? Porque quem pode declarar inconstitucional e afastar é o STF. Mas o juiz pode reconhecer que é inconstitucional, incidentalmente, e por consequência julgar o teu processo. Mas como ele está julgando o seu processo, essa decisão só vale para você. Por isso, no controle difuso, a decisão gera efeito o quê? Inter partes, ok? Enquanto o controle concentrado, a decisão vai gerar efeito o quê? Erga omnes. Mesma coisa. No controle incidental, vai gerar efeito inter partes. No controle abstrato, vai gerar efeito erga omnes. Então, normalmente, o controle difuso é incidental e vice-versa. Normalmente, o controle concentrado é abstrato e vice-versa. Quando eu falo vice-versa, concentrado abstrato ou abstrato concentrado. Difuso incidental, incidental e difuso. É que tem que saber o significado de cada palavra. Mais uma vez. Vamos lá, mais uma vez. Olha para mim aqui para a gente poder revisar e matar esse bloco. O que é o controle difuso? É aquele feito por todos os magistrados. Olha para a história do judiciário, juiz de direito, TJ, STJ, STF. Difuso, espalhado. Todos os magistrados. O que é o controle concentrado? É aquele feito por um tribunal específico. Quem é esse tribunal? STF. Ok? Beleza. O que é o controle incidental? O processo está correndo e, surge uma questão sobre a constitucionalidade de uma norma. É um incidente naquele processo. E se a lei é constitucional ou inconstitucional, é fundamental para eu poder resolver o pedido. O que é o controle abstrato? Eu estou vendo o processo de alguém? Eu estou no caso concreto de alguém? Eu estou impugnando a própria norma. Eu entro com uma ação, não é contra o João, contra o Joaquim ou contra o José. Eu entro com uma ação contra a lei. Exatamente.
Ação contra a Lei 14.000 de 2020. Eu quero que essa lei seja reputada inconstitucional. Vamos de novo? Vamos lá. Controle difuso, feito por todos os magistrados. Juiz de direito, TJ, STJ, STF. Controle concentrado, tribunal específico. No nosso caso, quem faz controle concentrado da Constituição Federal? O STF. Controle incidental, o processo está correndo, surge uma questão incidental aqui sobre a constitucionalidade de uma norma, beleza? Controle abstrato. Estou analisando algum processo aqui específico do caso de alguém aqui, do João, Joaquim ou José? Não, eu estou analisando o quê? A constitucionalidade da própria norma. Aqui eu estou impugnando diretamente a norma, independente de qualquer caso concreto. Regra, no controle difuso incidental, eu tenho decisão inter partes. Regra, no controle considerado abstrato, eu tenho efeito erga omnes. Hoje tem uma discussão sobre a chamada abstrativização do controle difuso, mas isso a gente vai falar em outro momento. Primeiro tem que aprender a base, entender como é que funciona o basicão, para depois chegar no mais avançado. Então vamos lá, vamos terminar de revisar esse quadro, para a gente matar por enquanto. Deixa eu sair aqui para você pegar o quadro todo. Beleza? Vamos lá. Controle preventivo é aquele realizado antes da norma ingressar no ordenamento jurídico. Controle sobre projeto de lei. Controle repressivo, após a norma ingressar no ordenamento jurídico. Sobre norma vigente, exemplo ADI no STF. Controle difuso, decisão com efeitos inter partes, realizado por todos os magistrados. Controle concentrado, realizado por um tribunal específico, no caso da Constituição Federal STF e na Constituição Estadual TJ. No controle difuso, regra, decisão e efeitos inter partes. No controle concentrado, decisão e efeitos erga omnes. Controle incidental, realizado dentro de um processo específico. A inconstitucionalidade é o fundamento do pedido. Controle abstrato, objeto da ação judicial é a própria norma impugnada. Inconstitucionalidade é o pedido da ação. Estrutura da sentença ou acórdão, relatório, fundamentação e dispositivo. Relatório é o resumo, fundamentação são as razões, decidir e dispositivo é a própria decisão. No exemplo aqui do vermelhinho, né, ele falou, olha, entendo que a pena de morte nesse caso é inconstitucional. Determino que não se aplica a pena de morte. Né? O juiz determina, mas o juiz não está dizendo que é inconstitucional. Como ele entende que é inconstitucional, ele mandou não aplicar a pena de morte. Para quem? Só para o vermelho. Por isso que é feito inter parte. A fundamentação do concentrado é a mesma lógica, ele entende que é inconstitucional. Por entender que é inconstitucional, ele declara inconstitucional a Lei 14.000. Gente, é uma questão lógica. Se declarou inconstitucional para uma pessoa só? Não, declarou inconstitucional para todo mundo. Vamos dar uma pausa, já volto aqui para a gente dar continuidade. Valeu?